Sobre o nascimento do heavy metal, Jamal, o que a gente pode falar? Metal Breeder! Bom, heavy metal, esse estilo que a gente tanto gosta, né? Que conhecido aí no mundo inteiro, desde sempre parece. Que a gente já nasceu na época que o heavy metal já estava. Eu sou de 97, você nasceu com 99. Pois é, a gente já nasceu já com o heavy metal, já tinha explodido pelo mundo inteiro. Só que para a gente chegar na origem do heavy metal, a gente tem que voltar lá na década de 60, final da década de 60, lá na Inglaterra, que era uma época que a Inglaterra estava vivendo assim, uma época muito industrial, certo? Muitas cidades lá tinham muitas indústrias de manipulação de metal, de minério assim, e tal. E aquelas cidades acabaram por criar um ambiente perfeito para o desenvolvimento desse estilo de música mais pesado, porque a imaginação das pessoas aflorava de acordo com aquilo que elas viam no seu meio ambiente. Estava aquele clima todo de indústria, né? Então, máquinas, operadores, todo aquele clima pesado. dizem que se você andasse nas ruas, você conseguia sentir até aquele gosto de metal, Poluição, de minério, assim, né? Era um ambiente extremamente agressivo, né? Com aquelas usinas gigantes e tal. Cara, isso foi perfeito na minha época, porque um ambiente agressivo para mentes agressivas E criativas. Tudo que precisava era de juntar um cara com baixo, uma guitarra, uma bateria e alguém para cantar. E pronto, estava feito. E foi assim que aconteceu com a banda que muitos dizem ser a precursora do heavy metal, que foi o Black Sabbath, que se formou exatamente num cenário desse como a gente acabou de descrever. Uma cidade pobre, que eles são da região de Aston, em Birmingham, na Inglaterra, era uma cidade pobre, e assim, grande parte das pessoas trabalhavam na indústria, certo? E era aquele ambiente mesmo, e onde você ia na cidade, você escutava quase que 24 horas por dia, o barulho daquelas máquinas batendo. É como quando tem uma obra do lado da sua casa. Você escuta aquele negócio, o horário de trabalho todinho, mas imagina isso na cidade toda. Todos os dias. Eles começaram a fazer esse som mais pesado, porque eles eram influenciados pelo meio ambiente no qual eles viviam, certo? E aí faziam letras também, muitas vezes sombrias, pegando o caso do Black Sabbath, eles puxaram mais nos álbuns iniciais, fazendo a letra lá de terror e tal. A gente pode até fazer um outro vídeo só sobre sobre o Black Sabbath, falando sobre o Black Sabbath, que é uma grande banda. Mas, e aí foram formando assim bandas como Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest, Cream também foi uma grande potência daquela época, a gente continua escutando até hoje. E assim começou a surgir as bandas, e uma influenciada pela outra, começaram a criar seus próprios estilos também, mas sempre dentro daquela temática pesada, né, como o próprio nome já diz. E até a título de curiosidade, a primeira música que usou o termo heavy metal na sua letra foi a música Born to Be Wild, que foi lançada em 1968, ou seja, ali onde estava começando ali o estilo mesmo, né, lá em 68, final da década de 60. Ele usou ali o termo heavy metal, que foi a primeira música assim, que usou aquele termo. I like smoking lightning, heavy metal thunder. E tem uma discussão também que a gente pode fazer sobre a origem do termo heavy metal, né? Sim, um lado é o lado, uma coisa que é relacionada, tem a ver com o momento que ele estava vivendo e tudo que estava passando naquela época. Tem um heavy metal, heavy, forte, pancada, pesado, coisa ali, Coisa bruta, martelando né? a cabeça deles o dia inteiro e tal, usina. Dizem que vem desse termo, desse momento. Metal, Próprio metal. nome, com certeza. E a gente pode até falar que o integrante do Black Sabbath, o baterista, Bill Ward,
naquela época do surgimento aí do estilo, ele chegou a cunhar um termo, ele empregou um termo chamado downer rock, para poder tentar definir O som que ele o faz. som que eles faziam, exatamente. E pode ser até, a gente pensando aqui, pode ser até que eles tocavam em tons mais baixos, né, músicas mais sombrias e tal. Um negócio mais sopinho, mais pesado. Exato. Aí ele acabou dando esse termo que posteriormente passou a ser chamado de heavy metal Heavy também. metal. E todo mundo ficou Conhecido mundialmente conhecido como como heavy heavy metal. metal. E o heavy metal também sofreu, como o rock em geral, grande influência do blues. Do blues, claro. Porque toda a pegada, musicalmente falando, do heavy metal e do rock tem sua base no blues. E até foi popularizado depois como blues rock. É uma parte do blues que influenciou todas as gerações de guitarristas, de baixistas, de heavy metal. de Inclusive, rock. falando de guitarrista, a gente pode lembrar do Jimi Hendrix. Claro. Que chegou nessa época aí de desenvolvimento lá do heavy metal, do surgimento do som mais pesado, porque antes não tinha, né? Os caras tocando com distorção, aquela Ele guitarra pesada. revolucionou a distorção, né? Então. O cara praticamente inventou a distorção Pois é. da guitarra. Juntamente com outras gambiarras no meio do heavy metal, que eram as coisas de pegar o gilete e raspar a tela do amplificador para dar as ondas sonoras estavam distorcidas, ficar um negócio mais metálico e tal. Umas coisas assim de criatividade mesmo, cara, porque os caras eram escassos, porque se eles não fizessem alguma coisa, eles iam ficar na mesmice, tipo assim, porque a música que havia na época era jazz, blues, esses estilos assim. E eles tocavam na contramão daquele. Tinha um movimento hippie também, né? Do paz e amor. Eles falavam assim de flores e tal, e aquele lado, aquelas coisas alegres. E eles, lá naquele meio agressivo da Inglaterra, eles viviam, eles sabiam o que acontecia no dia a dia. E eles acabavam expressando isso através de suas músicas. Muitas vezes por meio de metáforas, implicitamente nas suas músicas. Se você parar para pensar e pegar letras de heavy metal que estavam em desenvolvimento naquela época, você pode achar muita relação. O heavy metal sempre vai ser atual, né, cara? Tipo assim, quando tiver mente pra heavy metal, o heavy metal sempre vai ser atual, cara. Igual teve o lançamento do disco Dystopia, do Megadeth, e Megadeth que é thrash metal, mas tem Thrash grande metal, influência do heavy. claro, subgênero, É, podemos subgênero, dizer é. assim. Também tratado como heavy metal por alguns, Sim. mas tem uma refinada chamada de thrash metal. Thrash metal. Mas tem uma faixa desse álbum, que Um novo se álbum chama que lançou agora. Dystopia, que se chama The Thread is Real, que faz uma alusão aos muçulmanos e tal, os extremistas. Podem até acessar o clipe, vejam a letra também, vejam a tradução, bem bacana. Que até é um tema atual, né? É um tema Super bastante atual. Bastante atual. Que a gente Vários tá vendo na escândalos TV e tal, todo dia. todo dia tem notícia. Tal, que prova também que heavy metal é cultura, né, cara? Não é só pra jogar Claro. barulho. Muita gente, se você for pegar a letra, tem muita coisa bacana. Muita coisa bacana, cara. É muita coisa assim que abre a mente das pessoas, sabe? Que as pessoas pensam fora da caixa. Exato. Não é uma coisa- Ele não deixa você ir com a massa, né? Você ir você daquele não é jeito. Ele sempre tá te dando um puxão de orelha pra você pensar um pouquinho mais. Peraí, por que eu tô fazendo isso? Por que as pessoas estão falando pra mim fazer isso? Será que eu tenho que fazer isso mesmo e tal? E isso é muito bacana. Essa relação que o heavy metal tem com o estilo de vida da pessoa, né? Porque ele não se tornou só um estilo musical. As pessoas vivem o heavy metal no seu dia a dia. E isso é muito É bacana. um estilo de vida, né? É. É uma coisa assim, impressionante. Cara. Não dá, a gente não acha nem palavra pra Nem explicar palavras, cara, direito. porque é uma coisa feita muito. Só quem curte mesmo que sabe como é bom você chegar em casa depois de um dia cheio, bota um fone de ouvido que seja, liga aquela sua banda de heavy metal preferida lá e pronto, esquece. Esquece o mundo, esquece o desliga. Então, resumindo, o heavy metal surgiu, né, na Inglaterra no final da década de 60 e várias bandas que surgiram naquela época, no final da década de 60 e da década de 70, influenciaram várias bandas ao longo dos tempos. Né? Sim, muitas bandas inclusive fizeram diversos covers de Black Sabbath. Pô, cara, que banda que nunca fez o cover do Black Pois é, Sabbath? porque justamente você vê esse reconhecimento
até uma forma de agradecer, digamos assim, por eles desenvolverem esse estilo, porque eles estavam ali no berço do heavy metal. Eles participaram de todo esse processo de criação, de desenvolvimento, e a partir daí, daquela semente ali que aquelas bandas geraram, tantas outras passaram a existir, né? É isso aí, galera. A gente tentou definir um pouco aqui, né, da maneira que a gente pôde, né? Introduzir, trazer um pouco de informação também. É isso que a gente vai tentar fazer nos próximos quadros aí do canal, falar sobre certas bandas e tal. Esse é o intuito da gente, a gente tá fazendo aqui, se divertindo e trazendo aí. Levar um conteúdo pra vocês também. Claro. Deixa aí no comentário o que achou, se achou uma bosta, Sugestão, deixa aí. dá dislike. Dá dislike aí. Deixa nos comentários aí sugestões pra gente fazer novos vídeos. E o canal vai ser basicamente sobre isso mesmo, a gente falando sobre metal, sobre bandas, sobre alguns músicos. Fazer top 10, top 5. Basicamente a gente vai falar sobre esse estilo que a gente gosta. E espero que vocês gostem também. Deixa aí Se inscrevam no canal se vocês quiserem saber as próximas dos vídeos e tal. Comentem o que vocês acharam, dê sugestões, se surgiram títulos de vídeos e tal. Conhecimento nunca é demais e a gente tentou trazer aqui um pouco de informação. Espero que a gente tenha conseguido. E é isso aí. Falou, até a próxima. Continuem no heavy metal.